Olá, nesse vídeo eu quero fazer com você a programação do método dilui a cola. E aí dessa vez eu estou deixando o algoritmo aí no canto superior direito da tela para a gente poder estar constantemente conferindo o algoritmo enquanto faz a programação. E então, pelo algoritmo aí na tela, a gente vê que para conseguir começar o procedimento desse algoritmo, a gente precisa ter informação de uma função f, e aí eu botei esse x com um vetor, querendo dizer que a f pode ser uma função multivariável, um vetor x, um mínimo, um vetor i com os valores, os menores valores de cada intervalo, e um valor s com os maiores valores de cada intervalo para as variáveis do problema. Então, i0 e s0, por exemplo, são respectivamente o limite inferior e o limite superior do intervalo de busca da variável da primeira coordenada do vetor x. E daí, para a gente não ficar completamente sem o exemplo do que isso significa, eu vou fazer o seguinte: vamos supor que a função seja de duas dimensões, x, y, e como a gente sempre usa uma função simplificada, que eu vou usar a x ao quadrado mais y ao quadrado. E então a gente vai supor o seguinte: vamos pensar que a gente está procurando o menor valor possível, mínimo dessa função. No entanto, a gente tem que o x precisa pertencer ao intervalo, por exemplo, de 2 a 7. E y pertence, que eu poderia colocar um a, pertence a esse intervalo, y pertence ao intervalo, vamos colocar aqui, menos 3 e 2, por exemplo. 2,5, aqui eu vou usar a notação americana para ponto flutuante. Então, 2,5 ao invés de 2,5. E daí, se esse é o intervalo de busca e essa é a função, então aquele i do algoritmo, ele vai ser, então, o 2 e o menos 3, que são os limites inferiores, tanto do x quanto do y, e o s vai ser o 7 e o 2,5. Ou seja, os limites superiores desse intervalo de busca. Então, vamos supor que a gente está querendo encontrar o mínimo dessa função com essa restrição. X precisa pertencer ao intervalo de 2 até 7, e o y precisa pertencer ao intervalo de menos 3 a 2,5. Então, esse seria o i, os menores valores para cada variável, do intervalo de busca de cada uma das variáveis, e S os maiores valores do intervalo de busca de cada variável. Uma outra observação é o seguinte: esse mínimo aí, quando você tem uma noção do menor valor possível da função, talvez pode ser interessante você colocar, quando, por exemplo, você está tentando determinar o zero de uma função, você sabe que uma determinada função não tem como ser negativa. Você sabe que você está buscando um zero, por exemplo, e então fala com o algoritmo que quando ele estiver suficientemente próximo de zero, você poderia interromper a busca. Então, esse mínimo, às vezes, ele é meio que opcional. Pode existir ou não, dependendo do problema que você está resolvendo. Então, nessa programação, eu não vou inserir o critério de mínimo. Além disso, tem mais uma questão aí. O algoritmo, ele não está dizendo, ele coloca os intervalos de busca, o i, que são os valores mínimos para cada uma das variáveis do problema, e o s, que contém os valores máximos. Só que nesse algoritmo não está aparecendo como você faz para garantir isso, que quando você sorteia um novo candidato, para mínimo, esse novo candidato obedeça a esses critérios. Então, essa é mais uma coisa que vai ser incluída aqui nesse algoritmo que eu vou programar com você. Então, eu vou escrever aqui: novos candidatos a mínimo devem obedecer aos limites do intervalo de busca. Então, essas são as 3 observações. E então é basicamente isso. Vamos começar definindo. Então, def, eu vou chamar aquilo de a cola. Aliás, já cola. Então, o algoritmo diz o seguinte: eu preciso de uma função f, definir uma função f, que é a função que vai ser minimizada. Eu preciso de um ponto inicial, então eu vou colocar aqui um x0, e aqui eu vou chamar de x0 underline pelo mesmo motivo lá do algoritmo do gradiente. Eu quero copiar
esse vetor, que pode não ser dado como vetor NumPy, pode ser dado como uma lista. Eu preciso saber também o i, que é o vetor contendo os limites inferiores, e o s, os limites superiores dos intervalos. E aqui eu vou botar s e underline e s underline, pelo mesmo motivo, vou fazer uma cópia deles depois. E falta também. A gente tem, então, dois loops. A gente tem um loop interno, então eu vou colocar aqui it interno, e vou colocar um it externo. E talvez setar valores default pode ser interessante. Eu vou colocar aqui 100, e aqui eu vou colocar 20 para valores default, com observação de que 100 vezes 20 dá 2000. Como a gente tem um loop interno e um loop externo, tem as duas coisas, então o produto, né, dessas duas quantidades acaba dando o total de vezes que o algoritmo provavelmente vai passar, né? Vai tentar calcular um novo candidato a mínimo. E por enquanto eu creio que seja só isso. E eu vou começar fazendo as cópias. Então, x0 é igual... x0 é igual a np.array, uma cópia do vetor x0 underline. Então, eu copiei para garantir que eu estou trabalhando com o vetor do tipo NumPy. E vou fazer a mesma coisa para o i. Então, o i vai ser np.array do vetor i. Acho que eu posso, do i underline, na verdade, né? E agora eu posso fazer essa cópia para o restante. Então, aqui vai ser o s. Então, com os valores máximos para cada uma das variáveis do problema. Então, a gente está pensando na ideia de intervalos de busca. E dim vai ser a dimensão do meu problema. Então, eu vou colocar o seguinte. Bom, o dim está subentendido no vetor x0. Então, eu vou colocar aqui tamanho do x0. Poderia usar o x0 underline ou x0, tanto faz. E aqui, assim, eu descubro, eu tenho uma informação da dimensão do problema. Então, dimensão do problema. Vou colocar dessa maneira. E, aliás, deixa eu tirar esse til aqui. Pronto. Vou evitar acentos e caracteres especiais. E agora, eu vou criar o vetor d, que ele é, então, esse vetor que calcula, então, o tamanho, né, que eu tenho que percorrer em cada uma das variáveis. Então, ele é o intervalo superior menos o inferior. Então, S menos I. E, basicamente, é isso. Eu não tenho muita coisa para fazer com D. Então, D tem as componentes de D definem o tamanho que eu posso variar para cada uma das variáveis do problema, né? O intervalo, o quanto eu posso caminhar de valores entre o mínimo e o máximo. Aqui o algoritmo diz para setar o Q em 0.95. Pode ser interessante, talvez, deixar esse parâmetro para ser alterado depois. Eu vou colocar aqui o Q como um parâmetro default. Então, se o usuário quiser alterar, ele pode alterar. E aqui eu não vi, é S menos I, né? Eu botei S underline. Então, o D é simplesmente superior menos inferior. Ok, então agora eu preciso começar a escrever os loops, né? Os laços de repetição. Então, o primeiro laço de repetição é dessa quantidade de iterações externas. Então, eu vou usar a variável i igual a 0, enquanto i for menor que it underline externo. E eu vou começar. Aqui, como eu não estou colocando critério de mínimo, eu não vou colocar o outro teste, né? Vou botar simplesmente esse teste aqui, que é para verificar se o i ele é menor, se eu estou atingindo esse número de iterações externas. E agora, eu vou usar a variável j para calcular o laço de repetição interno. Então, enquanto j for menor que it underline interno, e j igual a j mais 1, para evitar esquecer de incrementar o contador e ficar preso dentro de um desses laços de repetição. E aqui, então, quando eu termino esse loop interno, eu preciso fazer o seguinte. O D ele passa a ser, então, o Q vezes o D. Então, existe uma contração nesse vetor D. E, além disso, eu preciso incrementar. Na verdade, aqui está errado, né? Aqui, eu estava colocando no nível errado. Então, o D é incrementado. Então, é decrementado, né? Porque o Q é um valor entre 0 e 1. Aqui é 0.95. Então, ele encolhe. Então, faz a incrementação do contador do i, e depois disso, eu vou poder retornar um determinado valor. E que aqui eu vou chamar de xk1.
Então eu vou ter um xk, que é uma estimativa atual, e o xk1, que vai ser minha nova estimativa. Eu vou declarar eles aqui de uma vez. O xk, aliás, eu vou precisar fazer isso depois de calcular a dimensão do problema, né? Então eu vou colocar aqui xk é igual a np.zeros de DIN. E o xk1 é basicamente a mesma coisa que o xk. Ele vai armazenar a nova estimativa de ótimo. E então, antes de iniciar o processo iterativo, é interessante eu declarar que o xk ele vai ser o x0 na primeira rodada. Ele começa valendo o valor do x0. Bom, então agora eu tenho que vir para dentro desse loop interno e começar a fazer, criar alguns vetores aqui para poder gerar um candidato a mínimo. E, aliás, pode ser interessante eu comentar aqui, né, só para não esquecer, copia cada componente de x0 para o vetor xk. E agora aqui dentro desse loop a gente tem aquele vetor A, né? Deixa eu criar esse vetor A aqui também, deixar ele criado de antemão. Lá dentro do algoritmo a gente só utiliza o vetor A. Então o vetor A ele está criado anteriormente aqui. Então, o que a gente precisa é o seguinte. Cada componente do vetor A, cada componente desse vetor A, vai ser um valor, né, entre menos metade da componente correspondente do D até mais metade da componente correspondente do D. O D, como ele é valores maiores menos menores, né, porque a gente está fazendo o vetor dos valores superiores de cada intervalo menos o vetor com os valores inferiores de cada intervalo, então esse D vai acabar sendo sempre positivo, né? Então, as componentes dele são positivas. Pelo menos idealmente é isso, né? A gente não espera nada muito diferente. Então é o seguinte, o que eu vou fazer é, não vou programar muito no modo Python, né, de fazer, e vou programar mais ou menos preenchendo cada componente individualmente dentro desse while aqui, dentro desse enquanto. E então eu vou fazer o seguinte, eu vou precisar de um loop para passar pelas coordenadas do vetor A. Então eu vou fazer o seguinte, enquanto k for menor que DIN, ou seja, DIN é a dimensão do meu problema, né? Então eu vou fazer um laço enquanto para passar por cada uma das coordenadas desse vetor A. Então k igual a k mais 1. Eu gosto de escrever dessa maneira. Então eu vou fazer o seguinte, o que é o AK? Né? O AK, a késima entrada do vetor A. Bem, então, para conseguir sortear o número entre 0 e 1, eu vou usar esse comando aqui. Run. Se você tiver algum... Bom, na verdade, eu vou fazer uma coisa aqui. Eu vou rodar esse código, até porque quando eu rodo a gente salva, né? Vamos ver o que é esse comando aqui da biblioteca NumPy aleatório. Quando eu rodo esse comando, o que na verdade ele faz é sortear um número entre 0 e 1. Um número de ponto flutuante entre 0 e 1, com distribuição uniforme. Então, assim, nenhuma região do intervalo 0 a 1 tem mais probabilidade de ser sorteado do que uma outra região. E então, considerando isso, quando eu faço esse comando, então eu tenho um número entre 0 e 1. Então, sorteio de um número entre 0 e 1 nesse comando aqui, np.random.rand. Ok. Se eu fizer... se aqui eu tenho um número entre 0 e 1, se eu fizer isso e descontar 0.5, então, ao invés de eu ter um número entre 0 e 1, 0 menos 0.5 dá menos 0.5, 1 menos 0.5 dá 0.5, então eu passo a ter aqui um número entre menos 0.5 e 0.5. Então, se pensar assim, aqui os limites são 0 e 1, se eu pegar esses limites, né, que podem ser sorteados aqui, e descontar meio de cada um, ao invés de eu ter valores entre 0 e 1, eu vou ter valores entre menos meio e meio. Ótimo, então isso funciona. Mas o que eu quero não é que o A ele tenha valores entre menos meio e meio da componente de D. Então eu vou multiplicar isso aqui pelo D, pela késima componente do vetor D. E é basicamente isso aqui. Dessa maneira, cada um desses AK ele vai ser um número entre menos meio e meio vezes a componente correspondente do vetor D.
Mas o que acontece aqui é o seguinte, é que lembra que no início eu falei que os novos candidatos a mínimo devem obedecer aos limites do intervalo de busca? Então, depois de sortear esse vetor, o algoritmo ele faz o seguinte. Ele diz que a sua nova estimativa... Então, veja bem, aqui a gente terminou o laço, né? Aqui a gente terminou o laço. Deixa eu fazer uma anotação aqui, né? Então, sorteia... Ou melhor, sorteia não, atribui. Atribui valores aleatórios entre menos 0,5dk, 0,5d e 0,5d positivo. Sabendo que a gente está falando de cada uma, nesse processo aqui a gente faz uma vez para cada uma das coordenadas. Bem, então o algoritmo ele faz o seguinte, ele diz que a sua nova estimativa de mínimo, e pode ser interessante eu colocar isso aqui, nova estimativa, ou melhor, nova estimativa não, novo candidato a mínimo. Ele é o seu candidato, o seu mínimo atual, mais esse vetor A. Mais esse vetor A. Então, eu vou colocar assim, dessa maneira aqui. Então, aqui a gente vai fazer a soma, o atual mais esse vetor gerado. E aqui em 2 pontos para a gente fazer copiar cada um dos valores, então, de xk mais A para o vetor xk1. E o problema disso é o seguinte, nisso que você soma o seu candidato atual a mínimo com um novo vetor, pode ser que uma determinada componente acabe meio que extravasando o intervalo que você podia. Né? Ela pode superar o limite superior ou ficar menor que o limite inferior. Então, aqui, a gente precisa fazer o seguinte, garantir que cada coordenada ou componente do novo candidato esteja dentro dos limites impostos por I e S, que são os vetores com os limites inferiores das componentes e os limites superiores dessas componentes. E, na verdade, isso não vai ser muito difícil de fazer. Eu vou até copiar essa estrutura, eu vou usar o mesmo K aqui. Eu vou fazer o seguinte, K igual a 0, enquanto K for menor que a dimensão do problema, eu vou botar K igual a K mais 1 de uma vez para eu não esquecer de incrementar o contador. E vou fazer o seguinte, eu vou fazer um teste para saber se cada uma das coordenadas superou o valor máximo que ela poderia assumir ou está menor ainda do que o valor mínimo que ela poderia assumir. E então esse loop aqui, esse enquanto, ele vai passar por cada uma das coordenadas e eu vou passar pelas coordenadas desse xk1. Eu vou fazer o seguinte, se a coordenada, então xk1, se a coordenada k do xk1 for menor que o mínimo, né, do i, né, correspondente, né, que é o vetor com os valores menores, eu vou fazer o seguinte, eu vou puxar esse xk1, né, nessa posição k, ela vai ser o ik. Ou seja, se essa componente for menor do que o mínimo, então ela vai ser o mínimo. Então, se o mínimo, por exemplo, na segunda componente da sua resposta, o menor valor que pode dar é menos 10. Aí vamos supor que quando você fez esse procedimento, que você somou a sua estimativa atual, que, sei lá, aqui poderia ser menos 8 naquela componente, com esse vetor. Vamos supor que aqui seja menos 5 na primeira componente. Né? Isso aqui é um vetor, ok? Tanto esse quanto esse. Eu falei na primeira, pode ser a primeira componente, vamos supor que a primeira componente possa ser no mínimo menos 10. Só que menos 8 com menos 5 dá menos 13. E ela não poderia ser menor que menos 10. E então, nesse caso, deu menos 13, mas só podia ser menos 10, então a gente puxa o menos 13 e obriga ele a ser menos 10. Então a gente trava esse valor mínimo sendo... Se ele exceder o que ele poderia ser, você trava como sendo mínimo. E essa mesma ideia se aplica com a possibilidade desse valor xk1 ser maior que o S, que é onde você tem os valores superiores de cada intervalo. Então, se uma componente for maior
do que o limite superior estabelecido para ela, então a gente faz ela ser igual ao limite superior. E essa adição bem simples, né, já consegue dar consegue resolver esse problema que a gente tem do seu candidato a mínimo estourar os limites, né? Então a gente garante que o seu novo candidato a mínimo está dentro dos limites estabelecidos. Então aqui garante que se a componente K for menor do que o limite inferior IK, ou melhor, garante que a componente K seja menor do que o limite. Então, que a componente xk1, né, K seja menor do que o limite inferior IK. E a mesma coisa que vai acontecer aqui. Então, aqui garante que a componente seja menor, não, seja maior aqui em cima, né? Então a componente precisa de maior ou igual ao limite inferior, ou seja, tem que ser maior ou igual ao limite inferior. E ela precisa ser menor ou igual ao limite superior SK. Então tem que ser menor ou igual ao limite superior e tem que ser maior ou igual ao limite inferior e menor ou igual ao limite superior. E pronto, é basicamente isso aí. O algoritmo está pronto, né? E no final desse procedimento todo, você precisa retornar, né, na verdade, o seu xk. Aliás, não tá pronto, né? Na verdade, o que a gente fez foi o seguinte: calculou a nova estimativa, né? Checou se essa estimativa está dentro dos limites. Se ela não tiver, obriga ela a estar. Agora sim. Agora a gente vai fazer o seguinte: se o novo candidato a mínimo é melhor que o atual, substitui o atual pelo novo candidato. Então é basicamente isso que a gente vai fazer. Peraí, deixa eu pelo novo. Vou deixar dessa maneira aqui. Então, se a função calculada no xk1 for menor que a função calculada no xk, o que a gente faz? Bom, isso significa que o xk1 minimiza a função, né? A função calculada em xk1 é menor do que a função calculada em xk. Então a gente faz com que o atual candidato passe a ser o xk1. E aqui eu vou colocar esse símbolo aqui para ele percorrer as coordenadas. Eu não sei nem se precisa, mas eu coloco. Então, se isso acontecer, beleza, substitui. Se não acontecer, né, volta, né, sorteia um novo aqui dentro desse loop interno. Sorteia um novo vetor AK, né? Soma um novo vetor A, né? Sorteando componente a componente, soma esse vetor A ao seu candidato atual, né? Verifica se ele não tem os parâmetros fugindo dos seus limites superior e inferior, e então testa, esse que eu gerei, né? Se esse novo que eu gerei excedeu, eu trago ele para cima ou trago para baixo de acordo com o limite que ele excedeu. E se agora, faço o teste, se esse novo candidato que está ajustadinho dentro dos intervalos, os limites, né, superior e inferior para cada uma das componentes ou cada uma das variáveis, se ele se ajusta, e se além disso ele for menor que a minha estimativa atual, bom, eu faço com que a minha nova estimativa atual agora passe a ser esse que eu calculei e volto e repito esse procedimento. O que acontece também é o seguinte: depois de fazer esse loop interno aqui, né, it underline int vezes, o que ele faz é o seguinte: bom, fiz todas as vezes que eu precisava, agora faz o seguinte, já que eu já testei, já devo ter melhorado um pouco a minha estimativa, pode ser que esse vetor D ele seja um vetor muito grande para representar um passo de uma estimativa para outra. Então o que ele faz aqui é pegar esse valor Q, que por default ele vale 0,95, multiplica o vetor D, então você diminui, né, esse vetor D, diminui o tamanho dele, diminui cada uma dessas componentes de D.
já prevendo que provavelmente se você melhorou muito, você vai ter que dar passos menores para conseguir melhorar mais. É por isso que existe essa atualização do vetor D. E agora sim está terminado. Eu vou rodar aqui o algoritmo e vou fazer um teste com essa função F1. Então, se eu digitar Luia Cola, deixa eu ver o que acontece aqui. Eu vou testar então a F1, que a F1, como tinha sido programada anteriormente, é aquela somatório, né, das coordenadas ao quadrado. E eu preciso passar para o Luia Cola a função, o x0. Então, vamos supor que eu vou limitar a 2 dimensões. Então, eu vou começar a procurar do 8 e do menos 13, por exemplo. Preciso passar os limites inferiores. Eu vou botar aqui de menos 1 e menos 1. Agora, os limites superiores, que eu vou colocar 1 a 1. Bom, eu espero que o algoritmo consiga encontrar alguma coisa próxima de 0. Eu vou dar um Enter. E ele, próxima de 0, 0, né? E tá aí, ele conseguiu encontrar, alguma coisa próxima desse 0, 0. Agora, eu posso tentar fazer mais estimativas. Então, a iteração interna por default é 20, eu posso botar 30. E a externa é 100, eu posso botar 300. Se eu fizer isso, a tendência é você ter uma demora um pouco maior no algoritmo. Mas está aí, ele conseguiu um resultado melhor. Então, está da ordem de 10 a menos 8, 10 a menos 9 cada uma das componentes. Então, ele está mais próximo da origem do 0, 0, que a gente sabe que é o mínimo dessa função. E então, está aí. Esse é o algoritmo do Luia Cola.